Mas é isso, amados. Eu gostaria que vocês abrissem comigo aí a carta do apóstolo Paulo a 2 Timóteo, segunda carta, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no último capítulo, no versículo 7 e versículo 8. E estou trazendo esse texto até porque uma das coisas que a gente tem conversado muito aqui nesses últimos meses aqui no Sertão é em relação da nossa fidelidade para com Deus, né? A gente sempre fala muito da fidelidade de Deus e de tudo aquilo que Deus tem feito, de tudo aquilo que Deus tem cuidado, abençoado e ainda vai fazer, mas a gente acaba falando, às vezes, pouco de como a gente se comporta e de como a gente toma comportamentos e atitudes, né, como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, como filhos escolhidos, né, como salvos, como ministros do evangelho, como pastores ou liderança, mas como filhos de Deus, principalmente, como a gente se comporta, né, para com Deus e como a gente age em fidelidade para com Ele, né? E esse texto é um texto que eu gosto muito, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ao seu discípulo e filho na fé, é um dos textos, né, e dos livros que eu mais amo, porque eu comecei a minha jornada, como eu posso falar, a minha jornada dentro da ministração do evangelho, da pregação da palavra muito cedo, muito novo, e eu sempre me pego muito na vida de Timóteo, assim, e me assemelho muito a ele por ser novo, né? Hoje já estou um pouco mais velho, né? Mas quando eu comecei, né, desde os meus 9, 10 anos de idade, já bem inserido, né, dentro do contexto da igreja e de todo o trabalho, já com 11, 12 anos, já estava à frente de algumas coisas na igreja, e desde muito cedo, né? Então, a gente compara, né? A gente começa a ver o chamado da vocação desde muito cedo, e acabo me deparando muito com a vida de Timóteo. E uma coisa que é o que a gente vai ler, né, no capítulo 4, versículo 7 e 8, é o que a gente tem, o que eu tenho falado muito aqui no interior do Piauí, em Betânia, sobre essa nossa responsabilidade para com Deus. A gente sempre fala, né, na sociedade a gente fala sobre nós queremos os nossos direitos, mas por vezes a gente acaba esquecendo os nossos deveres também, né? E com Deus acaba sendo a mesma coisa também. Nós temos direitos de filho, mas também temos deveres de filho, né? E esse texto acaba falando bastante comigo em relação a isso. Então, o texto é 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, ou a corrida, e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Texto conhecido, texto que a gente, aqueles que já estão caminhando há bastante tempo dentro do contexto da igreja, reconhece muito bem, reconhece que é uma carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo, né, e filho na fé, Timóteo, muito novo, o qual ele estava orientando no pastoreio da comunidade, da igreja onde ele estaria e onde ele estava, né? E Paulo já estava no finalzinho, né, do seu ministério ali. Provavelmente ele estava em Roma, preso também. Ele escreve essa carta e já provavelmente ali no final do seu ministério, o qual ele já está expondo as suas necessidades emocionais, as suas necessidades até físicas, né? E depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas as suas emoções, ao ponto de falar assim, ó, eu combati um bom combate, eu lutei uma guerra, né? Eu já estou terminando a minha corrida, eu já terminei, já não tenho mais o que fazer, tudo aquilo que Jesus entregou na minha mão, eu permaneci, eu correspondi, eu respondi, né, ao ponto de cumprir com o chamado e de obedecer a ele, fiz tudo aquilo que me foi ao alcance e estou guardando a minha fé, porque Paulo tinha certeza que dali ele não passaria mais, né? Ele tinha certeza que ali ele já morreria, que ali ele ia ser entregue injustamente, né? Ele ia
sofrer um martírio de forma injusta ali onde ele estava, mas ele já escreve essa carta para o seu discípulo, para Timóteo, dizendo, ó, meu tempo aqui na Terra está acabando e eu preciso dar umas últimas coordenadas a você, eu preciso dar uns últimos conselhos, e essa carta, ela é rica em conselhos, né, rica em ensinamentos para aqueles que estão à frente de um trabalho, para aqueles que estão discipulando, para aqueles que estão com um nível de responsabilidade espiritual, né, elevado, né? Porque eu acredito que Deus tem nos chamado muito para isso, para elevar a nossa responsabilidade como filho, para aumentar o nível, né, do nosso compromisso e responsabilidade como ministros da palavra de Deus e como ministros do evangelho, né? E como liderança, né? Como eu acredito que talvez a maioria que somos, e se mesmo se não for, Deus tem sempre nos trazido uma responsabilidade maior, né? Principalmente para aqueles que ainda estão começando a caminhada, para aqueles que estão, né, iniciando, né, a sua caminhada na fé, mas ele tem chamado uma responsabilidade maior para aqueles que têm vocacionado de forma específica, né? E acho que algumas coisas que a gente pode pontuar na carta de Timóteo, depois eu quero voltar para o versículo, mas eu vou voltar lá para aquele primeiro versículo que a gente leu mais para o final, é que uma coisa que Paulo está aconselhando Timóteo é a aceitação do seu chamado, né? Principalmente da sua vocação pastoral, né? Então, Paulo está estimulando e aconselhando Timóteo a ele aceitar a sua vocação, a ele aceitar aquilo que Deus colocou na mão dele, para que ele possa exercer com muito mais clareza, com muito mais profundidade, para que ele possa exercer aquilo com muito mais propriedade, né, do que apenas talvez ter aprendido aos pés de Paulo, mas agora colocar em prática aquilo que aprendeu, de colocar em prática aquilo que foi ensinado, de colocar em prática aquilo que ele viu, ouviu e caminhou ao lado de Paulo, né? Paulo, ele deixa isso muito bem claro, né? E é ousado em falar isso, né? Ele fala assim, ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se vocês não estão com um nível elevado ao ponto de conseguir olhar para Cristo e falar assim, não, agora eu vou imitar tudo que Jesus está fazendo, se vocês não estão ainda ao ponto de conseguir se enxergar nessa posição, não tem problema. Então imite a mim, porque eu estou imitando ao Filho de Deus, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, uma ousadia muito grande, né? Mas assim como Paulo falou, nós também devemos falar para aqueles o qual nós estamos ensinando, o qual nós estamos, né, discipulando, destinando, assim, ó, vocês ainda não estão maturidade para olhar além e entender que é a Cristo que vocês têm que seguir, que vocês são discípulos de Cristo e não nós, que vocês são filhos de Deus e não nossos, tudo bem, não é chegado o momento, então olha para nós, olha para mim, porque o que eu tenho feito é ser igual a Cristo. Então, olha para mim, porque ao ponto de você olhar para mim e ver aonde, para quem eu estou indo, para quem eu estou servindo, a que destino eu estou caminhando, automaticamente você vai direto para ele também, ao ponto de entender é isso. E aí você não vai precisar mais de mim, você vai precisar somente dele, vai olhar para ele e vai dizer, bem, né, o apóstolo Paulo, ele está falando, olha para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Então, agora eu estou olhando para Paulo, agora eu entendi quem é Cristo. Então, agora eu vou olhar diretamente para Cristo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem trabalhado muito aqui no Sertão é isso, né? Ao ponto das pessoas entenderem que elas não precisam de um mediador humano, né? Eles não precisam de um mediador humano. Eles já têm o mediador humano que se entregou na cruz, né? Que foi Jesus Cristo, mediador entre Deus e o homem, né? Então, a gente sempre tem ensinado, né? Vão, caminhem com as próprias pernas, vão, né? Orem vocês mesmos, vão, imponham as mãos entre os doentes, vão, né? Conversem com Deus, leiam a Bíblia, tenham uma porção diária, né? E sempre tentando elevar o nível de compromisso, de responsabilidade, porque nós, como filhos, nós estamos muito acostumados em exigir os nossos direitos como filhos.
mas nós esquecemos os nossos deveres como filho também. Nós temos uma responsabilidade com a nossa fé. Até porque a nossa fé vai, o nosso comportamento vai testemunhar a quem nós pertencemos. O nosso testemunho da nossa fé, ela vai confirmar a que filho nós somos, a que pai nós temos, a que fé nós caminhamos. Então, o nível de comprometimento e responsabilidade dos filhos de Deus não é pouca coisa, é muita coisa. Mas graças a Deus que Jesus Cristo resolveu muito dessas coisas na cruz, né? Ele tira esse fardo pesado, mas a gente não pode negar que nós temos uma responsabilidade com a nossa fé. Né? Então, Paulo está falando assim, aceita o teu chamado, aceita a tua vocação. Quanto mais antes você aceitar, quanto mais antes você entender o que Deus tem preparado para você, qual que é o propósito da tua vida, mais leve vai ser a sua vida, mais alegre vai ser a sua vida, mais tranquila vai ser a sua vida, mesmo no meio de muita coisa conturbada, assim, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das guerras, mesmo no meio das dificuldades. Né? Então, eu costumo dizer assim, né, que eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, muito bem desenvolvida, grande, né, tinha um bom trabalho, tinha uma boa casa, e perto da família, perto dos amigos, da igreja local, uma boa igreja, exercendo um trabalho dentro da igreja muito bacana também. E aí Deus nos chamou para o sertão, né, para um lugar mais pacato, um lugar diferente, cultura diferente de onde eu vim, né, a comida diferente, as pessoas diferentes. E aí, hoje, eu me sinto pertencente, né? Pertencente? Não, pertencendo, né? Pertencendo a este lugar, né? O quanto eu me sinto, né, que eu pertenço a esse ambiente, né? Por quê? Porque quando você aceita o chamado e a vocação, você começa a pertencer àquele lugar onde Deus te chamou e você vive com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade, com muito mais alegria. Então Paulo está falando, aceita o chamado, aceita a vocação. Um segundo conselho que ele está lidando, falando com Timóteo, é para Timóteo tomar muito cuidado com os falsos líderes e os falsos profetas que estavam caminhando na igreja, entrando dentro da igreja. E ele está falando, tomem muito cuidado, vocês são responsáveis pelo ensino da palavra e vocês precisam tomar cuidado com quem está aí dentro, com o que eles estão falando, com o que eles estão ensinando, né? Paulo estava falando, tomem muito cuidado. E a terceira coisa é que ele estava falando para Timóteo para vigiar em todas as coisas, né? E foi isso que eu falei, para testemunhar da fé, né? O testemunho pessoal. Então são 3 conselhos que Paulo dá nesses 4 capítulos que ele escreve a Timóteo, né, o seu discípulo, que é a aceitação do chamado, que é o cuidado com os falsos mestres e os falsos profetas, e também em relação a vigiar em todas as coisas e vigiar em todo o tempo. Então, isso é a elevar ao nível, né, de responsabilidade e maturidade. Né? E aí eu separei aqui, amados, três pontos, eu quero falar sobre ele rapidamente. Né? Em 2 Timóteo, aí mesmo no capítulo 1, versículo 3 e 7, ele vai dizer assim, ó, todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro de sua fé sincera, a mesma fé que sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então, assim, amados, uma primeira coisa que eu percebo aqui no começo da carta de Paulo a Timóteo é que Paulo está falando algo para Timóteo. Timóteo, valoriza o início da caminhada que você teve, né? Além de valorizar o início da caminhada que você teve, valoriza também as pessoas o qual te mostrou o caminho. Valoriza as pessoas o qual, né, apontou a direção, que te colocou na direção, que te colocou no caminho.
né? Porque uma coisa que é incrível dentro do evangelho é que hoje nós somos ensinados, né? Hoje, na verdade, nós somos usados para ensinar. Mas uma coisa que o evangelho é lindo, né, é que nós fomos ensinados a obedecer. E nós estamos ensinando outras pessoas a obedecer também. Toda vez que eu falo sobre isso, né, de ser ensinado a obedecer, eu lembro dos meus pais. Eu praticamente, quase que realmente nasci dentro do ambiente da igreja, né? E meus pais são pastores. E o privilégio que eu tive, eu sei que nem todos teve isso, mas o privilégio que eu tive, né, de ser ensinado pelos meus pais a obedecer. Isso é um privilégio, amado. E talvez você não teve, né, essa oportunidade no início, mas tem tido com os seus pastores, com os seus discipuladores, com, né, as pessoas o qual te mostraram a direção, te mostraram o caminho, que te convidaram, né, que insistiram talvez na sua vida, né? Valorize, sabe? Não ache que às vezes, porque alguns estão caminhando há tanto tempo e sabe falar, e sabe anunciar, e são missionários fora do Brasil e no mundo afora, numa igreja perseguida ou num contexto de povos minoritários, ou porque fizeram muito curso e hoje estão anunciando de uma forma tremenda. Não, amados. Nós precisamos valorizar o nosso começo. Aquele momento do nosso primeiro amor, aquele momento da nossa primeira entrega, sabe? Daquele dia o qual a gente se arrependeu, daquele dia o qual nós sentimos a presença de Deus pela primeira vez, o qual nós realmente reconhecemos que somos filhos de Deus e que nada mais nos importaria. Às vezes a gente se esquece pelas dificuldades do nosso dia a dia, pela rotina, pelos problemas, e isso não é pecado, mas nós temos dificuldades e problemas no nosso dia a dia, e às vezes a gente esquece daquilo que Deus já fez na nossa vida, lá atrás. Sabe, grandes milagres que a gente tem para compartilhar de que Deus fez no início da nossa caminhada, dos primeiros toques, sabe, das primeiras palavras que ele falou com a gente, das primeiras, sabe, das primeiras profecias que nós ouvimos a respeito da nossa própria vida, a respeito da nossa própria casa, a respeito da nossa própria família. É que nem quando eu olho para os livros do Antigo Testamento, principalmente quando o povo já está ali na terra prometida, na terra de Canaã, e depois ainda eles separam para o Reino do Norte, fica ali no Reino do Sul com Judá, né? Tendo a capital Jerusalém e todo o resto com Israel no Reino do Norte. Eu fico olhando toda aquela história e lendo e relendo, e lendo e relendo, o quanto aquele povo abandonou Deus e esqueceu Deus e deixou Deus para trás e deixou Deus para lá, rei após rei, após rei, após rei, após rei, errando, e é poste da Deus Azerá, e é Deus de Mamon, e sabe, e tantas coisas. E aí eles esquecem, eles simplesmente se esquecem do Deus que libertou eles da mão do faraó, do Deus que abriu o mar vermelho, sabe? Do Deus que mandou 10 pragas, e sabe, do Deus que não fez a roupa do corpo se desgastar no deserto, do Deus que não fez as sandálias dos pés se desgastar, do Deus que fez, sabe, comida cair do céu, do Deus que fez que durante o dia um calor forte, né, muito parecido talvez com o calor aqui do sertão, uma nuvem refrescava e à noite que é muito frio, uma coluna de fogo esquentava todo aquele povo. Um milagre, coisa que a gente às vezes não vê hoje com tanta facilidade, aquele povo via todos os dias e mesmo assim eles se esqueciam e adoravam a outros deuses. Por causa do quê? Por causa do problema, das guerras, das dificuldades. Eles preferiam, né, adorar o Deus daqueles o qual eles venceram a batalha do que o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então, olha só o que o Paulo está falando assim, ó. Eu lembro da sua mãe, da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, né? Olha só, foram elas que apresentaram o evangelho para vocês, uma fé genuína, assim como você tem hoje, uma fé genuína. Então, persevera nessa fé, permanece nessa fé e lembra de quem você era, lembra daquilo que Deus já fez.
Não abandone, valorize o início da sua caminhada, porque nós somos hoje, nós só somos quem somos hoje, porque nós tivemos um início lá atrás. E glória a Deus por isso, sabe? Que a gente pode olhar para trás, assim como Jeremias, o profeta Jeremias, né, o profeta chorão, reconhecido como profeta chorão, ele vai dizer, né, trago, né, na minha mente, na minha memória, né, aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança, porque ele lembrava lá de trás dos livramentos que Deus fez no seu povo, e mesmo que ele estivesse exilado ali na terra da Babilônia, o que ele estava fazendo? A minha mente relembra, é bom trazer à mente aquilo que me dá esperança, porque lá atrás o meu Deus fez isso, e eu sei que ele pode fazer ainda hoje. Então é sempre poder relembrar. Segunda coisa que Paulo está ensinando para Timóteo, né? É que, se eu não me engano, no capítulo 2, ele vai falar sobre algumas comparações que Paulo faz, né? Paulo vai falar, né, que é necessário que a gente entenda, né, que a gente precisa não apenas somente valorizar o início, mas a gente precisa aprender e valorizar o processo que a gente está, né? A gente, às vezes, fica muito preocupado com o resultado final das coisas, né? A gente é muito assim, né? A gente não vê a hora das coisas acontecer. Ainda mais brasileiro, né? Brasileiro não tem muita paciência, então quer ver o final das coisas, quer ver o resultado das coisas. E às vezes a gente acaba não curtindo o processo de tudo isso, né? Às vezes a gente acaba não aproveitando e valorizando o processo de tudo isso. Porque assim como Deus fez no começo, ele está fazendo nesse momento, né? Ele está fazendo, né, durante o processo da nossa caminhada, o processo da nossa vida, né, e de tudo e todos aqueles que nos cercam, que estão à nossa volta. E aí ele vai falar, né, que Paulo vai falar que seguir a Jesus, né, que seguir a Jesus é como um atleta. Ele vai falar que é como um atleta, né? Primeiro ele vai falar que é como um soldado. Ele vai falar como um soldado, como atleta e como um agricultor. Ele vai ensinar isso para Timóteo. Então ele vai falar assim, ó, nós precisamos ser que nem um soldado, que é o quê? Que um soldado ele se esforça para agradar o seu comandante. Tudo o que o comandante pede para fazer, o soldado ele faz. Então, Paulo falando, seguir a Jesus é isso. Seguir a Jesus é obedecer a tudo o que o comandante está pedindo para fazer. A tudo. Né? Então, um bom soldado não questiona o que o comandante pede. Um bom soldado não questiona o que o comandante obriga, né? Um bom soldado apenas obedece. Então, Paulo está falando, nós precisamos ser bons soldados, nós precisamos obedecer aquilo que Jesus tem nos pedido para fazer. Aí ele vai falar também dessa comparação em relação do que é seguir a Jesus, ele vai falar de um atleta, né? De alguém que corre, né? Naquele tempo, ele estava num ambiente, né, de algumas cidades gregas, né, principalmente gregas, o qual a atividade física, o esporte era muito valorizado, né, então ele faz alguns comparativos com aquele que corre uma corrida, com aquele que, né, participa de um campeonato, né, de uma prova, né, de corrida. Então ele vai estar sempre trazendo essa comparação do contexto no qual ele vivia, e ele vai falar, né, assim, que um atleta ele treina o seu corpo para uma competição. Né? Ele treina o seu corpo para uma competição. E ele vai comparar que seguir a Jesus é isso, né? Que nós precisamos superar, né, os próprios limites e agir conforme as regras do jogo. Porque um soldado obedece a tudo que o seu comandante lhe pede, e um atleta, ele precisa passar por cima dos obstáculos, ele precisa passar por cima das dificuldades, porque a nossa luta e a nossa guerra não é contra o outro, né? A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. E o pior de tudo isso é que, ainda assim que seja contra principados e potestades, a nossa luta é contra nós mesmos. Porque Jesus vai falar que nós pecamos pelas nossas próprias concupiscências, pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Então, o nosso maior inimigo, além do diabo, é a gente. Então, a gente precisa ser melhor hoje do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje e depois de amanhã ser melhor do que amanhã.
Porque esse é o processo. Nós precisamos aprender a curtir e valorizar e dar importância para o processo, porque é o processo que nos faz nos tornar maduro, é o processo que faz quem a gente vai ser lá no final. É o processo. Então, que processo nós estamos? Que processo os irmãos estão? Eu estou no meio de um processo. E somente eu e Deus sabe que processo eu estou. E talvez, sabe, Deus tem nos chamado para a gente compreender que nós precisamos ultrapassar os nossos limites, né? Precisamos treinar mais, precisamos nos preparar mais. E outro, nós temos regras para seguir e nós precisamos jogar o jogo, né? Como Paulo compara como atleta, né? Conforme as regras. Conforme as regras. Deus nos deu regras para seguir e a gente precisa cumprir com essas regras, né? Uma terceira coisa que ele vai comparar é com um agricultor, né? Com aquele homem que planta na terra. Aqui no sertão a gente está bastante acostumado com isso, né? E o pessoal gosta muito de plantar o milho, o feijão, né? Principalmente no tempo de inverno, né? Que é o tempo da chuva, né? Mas ele está falando assim, aqui um agricultor, ele trabalha duro e ele se dedica no campo, né? No campo da plantação, no campo da colheita. E ele, o agricultor, está sensível às estações, ou seja, ele sabe o tempo da chuva, ele sabe o momento certo da colheita, ele sabe o momento certo da plantação, ele sabe o momento certo para tudo, né? Então, Paulo está falando o seguinte, nós precisamos estar atentos às estações. Então, se essa estação é um tempo de cura, é um processo de cura, é um processo de arrependimento, é um processo de estudo, é um processo de discipulado, nós precisamos aprender a valorizar esse momento também, porque é nele o qual nós vamos nos tornar cada vez mais maduros, prontos, lapidados, para que Deus possa nos usar em tudo que Ele desejar nos usar. E isso realmente depende muito de nós. Depende muito de nós. Por isso, da nossa fidelidade para com Deus. Por isso, da nossa entrega para com Deus e elevar o nosso nível de comprometimento e responsabilidade. Nós sempre precisamos estar elevando o nível de comprometimento e responsabilidade, porque é isso o que Paulo está ensinando para Timóteo. Valorize o início da sua caminhada. Valorize o processo da sua caminhada. Entenda que seguir a Cristo é como um soldado que obedece ao seu comandante, é como um atleta que supera os seus limites, é como um agricultor que entende as estações que é chegada e sabe o momento certo do plantio, sabe o momento certo da colheita, o momento certo da chuva, o momento certo da seca, ele sabe do momento certo. Então, isso é sensibilidade. E Deus talvez tenha falado, né, conosco assim, ó, tenham sensibilidade, tenham discernimento de espírito, entenda o momento, entenda o lugar, entenda o ambiente. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, né? E é o que ele fala, né, em 2 Timóteo, capítulo 12, versículo 11 e 13, diz: sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro. Quando morrermos por Cristo, isso apenas quer dizer que viveremos com Ele. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mesmo quando formos infiéis, Ele continua fiel para conosco, pois não pode negar a si mesmo. Agora, olha só o que Paulo está falando, né, em relação a esse processo. Ele está falando o seguinte, que se a gente suporta o sofrimento dessa terra, se a gente suporta o sofrimento desse processo, as dificuldades, a angústia, os problemas, né, e cada um tem propriedade para falar de qual é o seu problema, de qual é a sua dificuldade, pode ser diferente um do outro. Ele está falando, se a gente suportar esse sofrimento, seja os nossos próprios problemas, ou seja, por perseguição, existe algo que nos aguarda que é muito maior do que aquilo que está aqui. Existe algo que uma casa, o qual Deus tem preparado para nós, que é muito maior do que nós temos aqui, que é muito melhor. Então ele está falando assim, ó, tenham paciência, suporte com paciência, né? Tenham paciência em todas as coisas, porque chegará um dia que nós governaremos com Ele. Nós governaremos com Ele. E aí, amados,
o terceiro ponto é o que ele fala, além de a gente valorizar o início da nossa caminhada, valorizar o processo da nossa caminhada, é que nós precisamos entender que o importante, amados, não é só começar bem, mas é terminar bem também. Uma coisa que um atleta faz, eu acho que isso eu acho que isso não cabe a vida com Deus, é que para a maioria do esporte, né? A maioria do esporte, a gente tem até uma frase em falar isso, né? Que o importante é participar. Quando alguém perde um título, quando alguém perde a medalha, o troféu. Não, rapaz, o importante é participar. Mas com Deus, não. Não adianta só participar. A gente precisa começar bem e a gente precisa terminar bem também. Isso, amados, coisas que elevam o nosso nível de comprometimento com Deus e de responsabilidade, a nossa fidelidade para com Ele, porque Deus é fiel, amado. Se a gente não continuar fiel, Deus continua fiel. O único que tem a perder, a gente. A gente sem Deus não é nada. Deus sem a gente continua sendo Deus. E às vezes a gente esquece, né, em qual posição nós estamos. E o privilégio e a honra em entender que Deus quer dividir com a gente a sua vida. Ao ponto de ele ter entregado o seu único filho na cruz por causa de um amor inexplicável, queridos. Porque essa é a verdade. É um amor inexplicável, o amor que Deus tem por nós, ao ponto de entregar o seu próprio filho. Mas olha só o que Paulo está falando, né? E, na verdade, desse contexto de Paulo, que está falando para Timóteo, né? E Mateus 10, Mateus, né? Escrevendo, diz assim: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, Jesus dizendo. Mas quem fica firme até o fim será salvo. Então, ele está falando assim, ó, não é quem fica firme até o meio, aí depois deixa que eu cuido. Não, ele está falando quem fica firme até o fim. Então, se há possibilidade de ficar firme até o fim, também há possibilidade de não ficar firme até o fim. Então, quem somos nós nesse processo? Né? Quem somos nós nessa responsabilidade? E entender que não é participar. O importante aqui não é como um jogo, não é como um esporte, né? Não é participar, mas é terminar bem. Ele vai dizer em Tiago, né? Tiago vai escrever essa carta dizendo: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete a quem os ama. Então, assim, feliz é aquele que é aprovado no final. Não feliz é aquele que não deu tempo de ser aprovado porque abandonou a carreira na metade do caminho. Feliz é aquele que é aprovado no final. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 ao 28, João vai dizer: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, a mesma autoridade. Autoridade sobre as nações para governá-las com barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fosse pós de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã, o próprio Cristo. Ou seja, se vocês suportarem até o final, se até o final vocês conseguirem suportar, né? Eu darei autoridade. Então, se você chegou até o meio do caminho, então tá bom. Então já tá bom, vou te dar autoridade. Não, é até o fim. Se vocês forem até o fim, aqueles que permanecerem até o fim, eu darei autoridade para governar as nações, né? Para exercer com a mesma autoridade que o próprio filho tem. Então, coisas importantíssimas para elevar o nosso nível nessa noite, sabe? Dar valor ao início da nossa caminhada, dar valor ao nosso processo de caminhada e entender que não é somente começar bem, mas é terminar bem também. Deus quer que a gente termine bem. Deus precisa, na verdade, Deus quer. Deus quer que a gente termine bem. Amém? Aí, eu quero voltar para encerrar, né? Eu quero voltar no texto, né, o qual a gente, né, leu no início,
que é no versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, né? Aí parece até que eu estou falando que a gente está terminando o nosso combate agora. Não, a gente está novinho, tem muita coisa para acontecer. Melhor ainda se Jesus voltasse agora, mas enquanto ele não volta, a gente vai servindo ele da melhor forma possível, né? Mas uma coisa muito interessante do que Paulo escreve aqui é essa palavra bom, né? Essa palavrinha, né, do bom combate, né? Combati o bom combate. Porque quando a gente olha para um combate, a gente está falando de guerra, a gente está falando de luta, a gente está falando de dificuldade. E nada disso é bom. Nada disso é bom. Por quê? Porque tira a nossa paz, né? Tira o nosso ambiente de conforto, de conformidade, de alegria, porque uma dificuldade tira a nossa alegria, né? Um problema tira, né, o nosso ambiente pacífico, né? Mas Paulo está falando assim, ó, eu combati o bom combate. E olha só, Paulo foi preso algumas vezes, Paulo teve que fugir de morte, Paulo, sabe, foi perseguido, Paulo sofreu muito, mas na mão de muita gente, né? E quase que morre com picada de cobra e todo mundo ficou doido porque Paulo não morreu, né? Esse homem é tão ruim que nem a cobra consegue matar, né? Mas olha só, Paulo passou por tanta coisa, ele vem falar no final da sua carreira que foi o bom, foi muito bom. E é isso que Paulo está ensinando, porque essa palavra bom não é o contrário de mal, né? Não é o inverso de mal, mas é de qualidade, é de realmente ser um bom de qualidade, um adjetivo de qualidade. E aí eu peguei alguns significados dessa palavra bom e eu quero falar aqui com vocês, né? E olha só o que Paulo acha dessa batalha, né? Essa palavra em grego é kalos e significa, né, o que Paulo está falando, essa boa luta, esse bom combate é um combate bonito, é um combate gracioso, é um combate excelente, é um combate eminente, é um combate escolhido, é um combate insuperável, é um combate precioso, é um combate proveitoso, é um combate apropriado, um combate recomendável, um combate admirável, bem formado. Ele fala assim que é um combate bem formado, amados, e foi Deus que formou esse combate pra gente, sabe? Ele fala que é um combate bem formado, é um combate magnífico, uma palavra que a gente quase não usa, mas é um combate mirante, um combate bom e um combate digno de honra. Olha só o que Paulo está falando da luta, das guerras, do combate que ele teve. É bom, é bom. Sabe por que é bom? Porque todo esse processo vai fazer a gente começar bem e terminar bem. Porque no final de tudo a gente vai prestar atenção ainda mais e vai olhar para trás e vai falar assim: sabe por que foi bom esse combate? Porque não foi na força do meu braço que eu venci, porque não foi na força do meu conhecimento que eu passei, mas porque Jesus estava comigo e ele venceu por mim. Paulo mesmo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se Cristo vive em mim, é ele quem vence, é ele quem traz vitória, é ele quem conquista, é ele quem merece honra, é ele quem merece glória, é ele quem merece louvor, porque é ele que tem feito por nós e através de nós. Por isso que é um bom combate, amados. E olha só, Paulo, né, o maior missionário que a gente teve no Novo Testamento, o maior missionário talvez que a gente teve aí em todos esses 2000 anos que nós estamos pós Jesus Cristo, né? Ele encerra a sua carreira preso injustamente, com frio, amado. Sabe por quê? Porque se você for ler no capítulo 4, ele está escrevendo para Timóteo: Timóteo, traga a minha capa. Traz a minha capa. Ele provavelmente com frio traz a minha capa para poder me agasalhar, preso. E ele vem falar que o combate é bom, feliz. Ele está escrevendo uma carta feliz porque ele vai ver Timóteo. E ele está falando assim: eu me alegro porque eu vou te ver, meu filho. Eu me alegro porque, sabe, eu vou estar junto de você novamente. E ele está falando o seguinte: ó, eu fui preso injustamente, mas me traz uma capa. Sabe, ele está se sentindo solitário. Paulo está se sentindo solitário porque ele fala assim: ó, me traz Marcos. O mesmo Marcos que lá atrás Paulo não quis nem ver pintado de ouro.
Porque Marcos decidiu, num momento, chegar e falar assim, não, eu vou separar de Paulo, porque Paulo fala que talvez Marcos achou a missão mais difícil, né? A missão para ir para que cidade, para onde eles iam, que eu não me lembro agora, mais difícil. E ele falou, não, eu vou com Barnabé para outra cidade aqui. Eu vou deixar quieto, Paulo, não vou com você, não. Aí Paulo vai com Silas, né? Vai com Silas, vai ele, né? E aí ele não quer Marcos. Até porque chega um momento que oferecem Marcos novamente para ele estar junto, e ele fala assim, não, Marcos eu não quero não. Marcos eu não quero nem pintá-lo de ouro. E agora, nesses últimos momentos, sabe o que ele fala? Timóteo, traz a minha capa porque eu tô com frio, mas traz-me também Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Ele é muito útil no ministério, traz ele para mim. Por isso que a gente precisa entender, meus queridos, todo o processo que a gente está passando, de pessoas que talvez saíram do nosso lado, mas lá na frente serão as pessoas que vão estar junto da gente. Existem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todas as coisas. E para todos. Aí ele, tá nas últimas, tá preso, tá com frio, tá solitário, mas em todo momento da carta ele escreve que tá convicto, sabe? Que ele tem certeza que ele vai receber o prêmio da eternidade, que para ele já basta. O prêmio da eternidade. O prêmio da eternidade. Paulo começou bem, né? E terminou bem. E a gente precisa entender a importância de tudo isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando ou se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia após dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos fazer uma glória, trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento que nós estamos passando. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um momento, mas o que não pode ser visto vai durar para sempre. Então, essa leve e momentânea tribulação é momentânea. É enquanto nós estamos aqui, amados, e nós sabemos disso, o tempo passa voando, o tempo passa rápido. Até uns dias atrás, né, na verdade, alguns anos atrás, mas parece dias, eu estava, sabe, ainda noivo da minha esposa, hoje eu estou casado, vai fazer 13 anos, com 3 filhos. O tempo passa rápido. As coisas passam rápidas, meus queridos. E talvez daqui a algum tempo nós não vamos ter mais o mesmo vigor, a mesma disposição, sabe, a mesma energia, porque é comum do ser humano, nós vamos nos desgastando, mas esse desgaste é momentâneo, essa aflição é momentânea, esse sofrimento é momentâneo, porque aquilo que se vê dura pouco, mas aquilo que não se vê é eterno e tem sido guardado, construído, reservado, um lugar para todos nós. E essa é a esperança que nos mantém firmes e fortes. Filipenses 1:6, tudo carta que Paulo está escrevendo aqui. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia da volta de Cristo Jesus. Então, amados, se Cristo começou bem, ele vai terminar bem, nós precisamos começar bem e terminar bem também. Porque ele está falando assim, eu sei que Deus começou uma obra na vida de vocês e ele vai terminar. Ele vai terminar. E o que a gente precisa fazer para terminar? Permanecer. Continuar. Continuar. Amados, Paulo, ele está extremamente preocupado com Timóteo em deixar os seus últimos conselhos, em deixar os seus últimos ensinamentos, porque ele sabe que a igreja que Timóteo vai pastorear e que está pastoreando, já existe um grupo de pessoas, de falsos líderes, de falsos profetas, né, ensinando coisas que não é da parte de Deus. Mas olha só o que Paulo está falando para Timóteo, e é o que eu entendo que Deus, Jesus, está falando conosco.
Assim, ó, os outros vão negar. Mas olha o que ele fala para Timóteo: tu, porém, não. Você não. Os outros vão abandonar a fé, mas vocês não. Os outros vão abandonar, sabe, a igreja, a comunhão. Os outros vão abandonar a sã doutrina, mas você não, Timóteo. E é o que eu entendo que Deus tem falado para a gente. Vocês, porém, não. Porque, amados, não é qualquer um que faz o que vocês estão fazendo. Dias após dias, ano após ano, né? Se ajuntando, tendo tempo de oração, tendo tempo de compartilhar a palavra. É 3, é 4, é 5 pessoas, é 10, é 80, é menos, é 1, é 2. Mas vocês estão fazendo algo, orando, sabe? Clamando, compartilhando da palavra. E Deus tem elevado esse nível de comprometimento e responsabilidade, meus queridos. Sabe por quê? Porque Ele tem entregado confiança e confiabilidade nas nossas mãos. Nós que somos como vasos de barro, temos algo precioso dentro de nós. Paulo vai falar isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 também. Vocês que são vasos de barro, eu que sou vaso de barro, mas temos dentro de nós algo precioso, valioso, amados. Algo extremamente valioso. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, é muito maior do que a gente mesmo, é muito maior das que as coisas que nos cercam. É muito maior. E ele está elevando o nosso nível de comprometimento ao ponto de dizer assim, ó, os outros vão me abandonar, os outros vão olhar para trás, os outros vão me esquecer, mas tu, porém, não. Tu, porém, não. Lembra-te de quem você era, lembra do processo que você tem passado e lembra de tudo aquilo que é esperança para terminar bem, porque existe um lugar preparado, existe uma casa preparada, existe um dia vai chegar, o qual nós nos encontraremos com ele, e ele vai poder dizer: entra no gozo, entra aqui, filho, porque vocês não abandonaram. Então, sim, nós temos direitos de filho, sim, mas nós temos deveres de filho. E Deus tem falado assim: vocês não. Porque o que eu tenho entregado para vocês, eu não tenho entregado para todo mundo. Tu, porém, Damião, tu, porém, Miriam, tu, porém, Célia, tu, porém, Glice, né? Tu, porém, Glauber, tu, porém, Rubens, tu, porém, não abandone. Não abandone. E eu me apego nisso, sabe? E eu me paro, às vezes, pensando nisso, assim, o que Deus viu em nós. Porque nós não temos nada a oferecer. Mas o que nós temos, sabe? É uma resposta para Ele, que muitos estão falando não. Muitos estão falando aqui chega. Muitos estão falando para mim deu. Mas nós não, estamos permanecendo, continuando, porque nós sabemos o que nos aguarda. Isso tem a ver com a nossa força? Não. Isso tem a ver com a nossa capacidade? Não, porque a honra e a glória é dele, somente dele, mas tem a ver com a nossa obediência. Tem a ver com a nossa permanência. Em João, capítulo 7, Jesus vai dizer: permaneçam em mim. Vai falar simplesmente, se não me engano, umas 9 vezes, né? Quando ele compara, né, com a árvore do fruto da uva. Permaneçam em mim, porque quem permanece dá fruto. Quem permanece. Então, amados, nós precisamos entender a nossa responsabilidade, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por testemunhar a nossa fé. Então, nós temos um compromisso com a nossa fé, e não é religião. Não é religião. Fé não é religião. Sabe? Fé é um comprometimento, um compromisso com o nosso Deus. Religião é bom, religião é importante, nos coloca, sabe, no eixo, nos organiza.
mas vai muito mais além do que isso. É de relacionamento direto com Deus, é de comprometimento direto com Deus, é de testemunho direto com o próximo, sabe? Tu, porém, não, permanece fiel até o fim, permanece fiel até o fim. E, amados, é isso, sabe? Que Deus tem colocado no meu coração ultimamente, né? Deus tem colocado muito isso no meu coração. De insistir, de continuar, de perseverar, né? De trazer à memória aquilo que nos dá esperança, assim como o profeta Jeremias disse. Para que a gente possa olhar para trás, ver quem nós éramos e agora quem nós somos, de olhar para o processo e ver tudo aquilo que Deus tem feito em nós e fez e vai continuar fazendo, mas olhando para um lugar no qual a gente não vê, mas sabe que existe um lugar preparado para cada um de nós. Amém? Que a gente possa permanecer, amados. Que a gente possa ficar, continuar, perseverar. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E a gente possa dizer que nem Paulo. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Amém? Que Deus abençoe, queridos.